Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Net Vasco, né? Esse site que aparentemente mostra notícias fidedignas do Vasco, né? Tá mencionando assim, né? Demora nas contratações pela 777 causa irritação no Vasco, né? Vasco querendo dizer diretoria, CRV, institucional, blá blá blá. Mas o que seria a diretoria, o CRV, o institucional do Vasco? Os canalhas que venderam o Vasco, o futebol, para uma SAF qualquer. E na segunda votação, para 777. Nunca é demais explicar. Foram duas votações. O sócio torcedor disse, ia votar, seria possível vender o futebol do Vasco para uma SAF qualquer, e depois, ultrapassado isso, como foi ultrapassado, a votação foi favorável, outra votação veio. Se poderia ser vendido para o futebol do Vasco, para a SAF 777. Olha, e se não for vendida para 777, aqueles 70 milhões do empréstimo Ponte, a gente está ferrado, hein, não sei o quê, tem que devolver 300, né? Ainda fizeram essa sacanagem com o torcedor, né? Então agora, o site Net Vasco diz que a diretoria, que o CRVG, que a instituição, né, que os conselheiros beneméritos que apontaram ao torcedor, fizeram sua cabeça para que fosse vendido o Vasco, o futebol, está reclamando? Vai reclamar de quê, o canalha? Do que você vai reclamar, seu canalha? Você aceitou que o Vasco fosse vendido, né, um clube centenário, com a história do Vasco, né, contra tudo e contra todos, né, defender preto, operário, sem misoginia, sem qualquer tipo de preconceito, né? Sem homofobia, sem o que você quer. Qualquer ia o Vasco é contra, né? E aí o Vasco aceitam vender o Vasco, né, para uma SAF, depois para 777, e agora a diretoria, o Vasco, estaria chateada, e por conseguinte, a maioria dos torcedores também optou por isso, né? Votou para vender. Agora é tarde, meu amigo. Vai fazer o quê? E mais, o contrato nunca foi decantado para o torcedor saber se está tudo direitinho, né? O Salgado aí durante 3 anos, né, jamais disse algum podre da 777, né, sob o argumento de confidencialidade, né? Há um contrato de confidencialidade, blá blá blá, blá blá blá. A confidencialidade é do contrato com qualquer um, mas agora a diretoria que assuma, o contrato é com ela, né? A 777 não assinou com o Salgado, assinou com a diretoria do Vasco, né? Que ao longo de 3 anos é mudada. Então agora o Pedrinho pode chegar lá e decantar pra gente, né, as cláusulas contratuais. Fez até agora isso? Disse algum podre que poderia atacar a 777? Eu digo só um, tá? Quando houve a comunicação de que ia haver o transferban, não de transferban, de que ia haver transferban, haveria a possibilidade do Salgado, o Vasco, através do Salgado, né, acionar um mecanismo chamado de recompra das ações, né? Tipo, houve uma burla, houve uma violação, uma cláusula contratual, e essa cláusula contratual daria o direito do Vasco a acionar essa cláusula e dizer o seguinte: olha, esse mecanismo, olha, tá aqui, próxima vez eu retomo as cotas, eu retomo as ações do Vasco por um preço X. O Salgado não fez isso, né? Houve aí comunicação de que haveria transferban, salvo engano, para o Léo ou para o Piton, não vou lembrar agora, e o Salgado ficou inerte, né? São palavras diferentes. E nada fez, né? E o Pedrinho vai fazer agora? Vai dizer pro Vascaíno quais as cláusulas não estão sendo cumpridas? O Pedrinho já tem um mês, já tem 15 dias que assumiu o Vasco, né? Com seu corpo jurídico maravilhoso, poderia falar para o Vascaíno: olha, essas são as cláusulas que foram descumpridas. Cadê? Não tem. Essas são as cláusulas que podem ser descumpridas e o Vasco vem a retomar as ações. Não fez.
Essas são as cláusulas contratuais. O que a 777 tem que fazer? Não fez. O que a 777 não pode fazer? Não fez. Aí, quando eu sempre digo que o Pedrinho tem que nos dar tem que nos dar argumentos para que a gente possa ter certeza que ele não é continuação do Salgado, vem a reclamação aí dos meus inscritos, né? Não disse em momento algum que o Pedrinho é Salgado, que ele é a extensão do Salgado, que ele é a situação, né? Nunca disse isso. Mas se ele não é, se ele não foi, se ele não era, tem que falar para o vascaíno, né? Abrir um canal direto com o vascaíno, né? Olha aqui, vascaíno. As cláusulas contratuais X, Y, Z estão em análise porque talvez haja uma burla, não sei o quê, blá, blá, blá. Quais valores que o Vasco, quais os aportes que realmente entraram no Vasco, né? Sem contar com ativo. Aporte não é usar o ativo. Não. Ativo é ativo, aporte é o que vem extra o ativo, né? Cadê essa contraprestação? Cadê essa prestação de contas da 777 com o Salgado? Não tem? Tá bom. Então que tem agora do Pedrinho, melhor, da 777 com o Pedrinho, que vai auditar e fiscalizar a 777, segundo ele, né? Pedro Paulo, durante esses 3 meses, esses 3 anos aí de mandato. E cadê a fiscalização e a auditoria do Pedrinho com o mandato do Salgado? Cadê? Né? Onde estão os erros? Cadê a promessa de tantos dias daqui para frente dizer o que o Salgado fez de errado? O que a 777 fez de errado? Não tem, né? Então, para fechar aqui o vídeo, a diretoria agora soltar uma nota dizendo que está chateada porque o Vasco está em atraso com as contratações. O Matos confessou, réu confesso, a SAF confessou através do Matos. Nós temos um projeto de sustentabilidade. O que é isso? Já falei aqui em outros vídeos, né? O que é sustentabilidade? É gastar menos que recebe. Então ele vai começar a receber os ativos do Vasco, e já vendeu, né? Os ativos. Vendeu mais de 100, o que ele, entre compra e venda, foram mais de 100 milhões que entraram no caixa, né? E isso é sustentabilidade. Pegar os ativos do Vasco, começar a vender, pagar as contas do Vasco, que fomos incapazes de fazer quando a gente era o gestor, Vasco diretor, entrou a 777 para gerir uma massa falida, né? Não declarada judicialmente, mas de fato uma massa falida, e agora essa sustentabilidade, né? Olha, vamos aqui com calma, 2025 vai ser melhor que 2024, 2024 vai ser melhor que 2023, e o argumento canalha de médio e longo prazo, né? Vasco nunca pode usar o Flamengo como paradigma, e aqui não é torcedor com raivinha não, ao contrário, o Flamengo não é paradigma para Vasco. Por quê? Porque o Flamengo veio se reestruturando ao longo dos anos, com dinheiro próprio, de dentro para fora. Vasco não. De uma hora para outra, ele diz: estou reestruturado, virei SAF, estou rico, não tem mais time jogando com dificuldades táticas e técnicas com relação a qualquer outro time. Foi um movimento de fora para dentro. Então dizer que o Vasco vem se estruturando e tem que se estruturar de médio e longo prazo, isso é uma canalice, e só otário cai nessa, né? É um movimento diferente. O Flamengo se reestruturou, né? Palmeiras se reestruturou, salvo engano aí, todo mundo fala que está reestruturado, né? E o Vasco não. Venderam o Vasco, e o Vasco tinha que ser rico e entrar para ganhar. Logo nos primeiros anos da SAF, o que ela fez? Lutou para não cair para a segunda divisão, e o planejamento já era de segunda divisão. Tem áudios aí dos representantes da 777, tem áudios de youtubers com entrada lá no Vasco, mostrando, né, que o Vasco estava, que a 777 estava sabendo que ia cair. Tem lá no canal do amigo lá, amigo não, de uma pessoa que eu admiro, Careca Vascaíno. Vai lá ver. Bom, se gostou do conteúdo, dê o like, se inscreva no canal, sininho para receber notificações. Vasco Análise, fique com Deus.